Irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo, iniciamos mais um programa Meditando a Palavra. O evangelho que meditaremos é do evangelista João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, para o 17º domingo do tempo comum. O evangelho é um convite à partilha. Jesus partilha a palavra e o pão com os discípulos e o povo. Centrados no amor e nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, invoquemos a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, com a nossa permissão, imprime em nós o retrato vivo de Jesus. Invoquemos o Espírito Santo e nos deixemos conduzir por ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Como filhos e filhas de Deus, tomemos consciência de que estamos acolhendo pela palavra a presença de Deus que fala pelo Evangelho. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se, aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momentos de silêncio e quietude são essenciais para educar os ouvidos e escutar a voz de Deus em nosso interior. O silêncio e o recolhimento interior favorecem para que a nossa oração seja mais profunda e dialogal com o Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho que meditaremos relata um milagre realizado por Jesus Cristo. É o único milagre
que é contado pelos 4 evangelistas, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos evangelhos encontramos 6 relatos da multiplicação do pão. Essa insistência parece querer me dizer que há uma profunda ligação deste milagre da multiplicação dos pães com a Eucaristia, pão participado para todos. Lá no livro dos Reis, nós vamos encontrar que o profeta Eliseu mandou distribuir à multidão faminta uma quantidade de pão trazida por um homem. Parecia insuficiente, mas acabou sobrando pão. No monte que Jesus está com os discípulos, com 5 pães e 2 peixes, sacia a fome de uma multidão e ainda sobrou muito pão. Nas bodas de Canaã, o primeiro milagre realizado por Jesus, a água transformada em vinho serviu a todos os convidados e ainda sobrou. Então, meditando, vejo que o nosso Deus é sempre o Deus da abundância e da generosidade. E Ele convida a mim e a você a partilhar também com generosidade. Continuando minha meditação, compreendi e fui percebendo que no caso do profeta Eliseu, como nas bodas de Canaã e na multiplicação dos pães, Deus parte do que há, daquilo que as pessoas oferecem. Eliseu, a água que encheu as talhas de Canaã e os 5 pães e 2 peixes oferecidos por um menino. Percebi que Deus não manda as coisas prontas do céu. E Deus não quer agir sozinho, mas Ele pede a minha e a sua também colaboração. E foi o que aconteceu com o criado de Eliseu, com os criados das bodas de Canaã e com o trabalho dos apóstolos Felipe e André. E daí me pergunto, o que isso diz para nós hoje? Para mim, diz que o nosso Deus quer aproveitar os dons da criação e o trabalho das pessoas, o meu, o seu, o nosso trabalho. E Jesus nos recordou com suas palavras e obras a maneira de Deus agir em nós. Também lembrei da experiência recente que vivemos com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Fomos chamados a partilhar nossos dons, nossos bens materiais e espirituais, a organizar campanhas, formar mutirões, receber e organizar as doações, viabilizar transportes, entregar as doações. Quer dizer, a partilha solidarizou o Brasil inteiro. Sim, fomos chamados a partilhar com os outros. Não o que nos sobra e também aquilo que não nos serve, mas a partilhar aquilo que tem importância para nós. E sentimos que partilha continua sendo obra dos seguidores de Jesus Cristo. Então, me pergunto, o que fica de tudo isso, dessa experiência que vivemos com nossos irmãos do Rio Grande do Sul? Eu sinto que Deus, que está lá no fundo da minha alma, em silêncio e atento, observa a minha ação, a minha disponibilidade de partilhar os meus 5 pães e 2 peixes com os meus irmãos necessitados. Deus nos falou pela palavra, agora respondemos em forma de oração. E pode ser um pedido, um agradecimento ou um louvor. Deus ajuda sempre e muito tem me ajudado, mas exige a minha colaboração. Então eu peço, Jesus, me dê a graça de partilhar com meus irmãos as certezas da fé,
a alegria de ir ao seu encontro em suas necessidades, quer sejam elas materiais, afetivas, espirituais, sendo portadora e anunciadora da tua mensagem e do teu amor a todos que sofrem o desconforto da vida. Amém. Sempre encerramos a Leste Divina ou a leitura divina com um compromisso. Após estar um tempo em silêncio e na intimidade com o Senhor. Deus deseja ter uma relação de intimidade comigo, com você, conosco, uma relação filial, como um pai tem com seus filhos. O silêncio é a qualidade da palavra. Jesus nos ensina que numa Eucaristia, sem amor ao próximo. Então eu quero estar atenta e compreender o verdadeiro sentido do milagre realizado por Jesus na multiplicação do pão. Jesus é o verdadeiro pão que veio do céu e está na Sagrada Eucaristia. E ao recebê-lo, quero me comprometer de partilhar os meus 5 pães e 2 peixes com meus irmãos. Agradecemos aos irmãos e irmãs que estiveram conosco em mais um programa Meditando a Palavra. Pedimos também que colaborem conosco, deixando o seu like, o seu joinha, para que esse programa chegue a muito mais pessoas. Nos despedimos agora, pedindo a proteção de Nossa Senhora do Carmo, e rogando pelas vocações dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas, rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.